castelo forte é o nosso Deus. Atos 2, 42 a 47. Deixa eu ajustar aqui. Leiamos juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto de todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, eu tenho falado aqui à igreja sobre o livro de Atos, né? Então, hoje à noite estarei falando ainda sobre Atos, e foi providencial o fato de hoje, na escola dominical, termos esse momento, porque estávamos falando também sobre Atos dos Apóstolos. Mais ou menos um mês e pouquinho atrás, eu falei, igreja, sobre o tema igreja. Se você tem uma boa memória, se lembra dos sermões do pastor, tem gente que anota, né? Tem gente que confia na memória. Confiar na memória não é muito bom, por isso que anotar é sempre bom. Tá? Eu falei sobre isso, introduzindo até a temática dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu vou dar uma revisada naquilo que a gente falou lá atrás, para a gente entrar no ponto central que eu quero compartilhar com a igreja. Então, o tema Igreja de Cristo, 5 marcas a partir de Atos, capítulo 2. Lembrando que, quando nós falamos de igreja primitiva, nós temos que entender o seguinte: a igreja, ela não começou no Novo Testamento. A igreja já existia onde? No Velho Testamento. E a igreja no Velho Testamento era representada pela nação de Israel. A gente tem que entender isso. Mas a igreja começou em Atos. Não, a igreja não começou em Atos. A igreja já existia. O povo de Deus era o povo hebreu, o povo exclusivo de Deus. E a partir, então, de Atos, que a gente tem uma nova configuração, até porque Atos vai corroborar com o fato de que Jesus veio abrir um novo tempo, que a gente chama de nova dispensação. Nós cantamos aqui sobre a graça, onde a graça ficou mais evidente. No entanto, João capítulo 1 fala, o verbo virou carne, virou gente e habitou entre nós, cheio de graça. Então, Jesus é a graça encarnada. Não é que a graça não existia no Velho Testamento, a graça já estava lá. Mas a graça encarnada se torna evidente na pessoa de Jesus Cristo. E a partir, então, de Atos, a gente tem uma configuração onde começa com a ressurreição de Jesus, né? Ele subindo aos céus, fazendo aquela promessa que enviaria o Espírito Santo, e essa promessa vai se cumprir a partir do capítulo de número 2, do verso 1, onde eles estavam reunidos naquela festa, chamada Festa de Pentecostes, e nessa celebração, Deus cumpre promessa feita a Joel, foi feita por meio de Joel, cumpre aquilo que Davi também havia anunciado sobre Jesus, onde se cumpre e agora permanentemente se tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aí a trindade excelsa vai estar mais evidente a partir desse momento. O Pai planeja, o Filho executou, o Espírito Santo veio aplicar. A presença do Espírito Santo na igreja, então, irmãos, é fundamental. Fundamental. Pensa numa igreja sem o Espírito Santo. Ele fala assim, se nossas igrejas não estiverem inflamadas pela ação do Espírito Santo, seria melhor pregar cruzes negras em frente ao templo e escrever a seguinte frase, Senhor, tenha misericórdia de nós. E a gente sabe o que aconteceu com uma das igrejas que colocou Jesus de fora. E colocar Jesus de fora é colocar o Espírito Santo fora. É falar, não, nós damos conta de resolver isso, né? E aí o texto está, eis que estou à porta e bato. Porque parece que não tinha
importância, Jesus, Deus, o Espírito Santo, colocaram até Jesus de fora. Aí faz a gente pensar se a gente não está colocando Jesus fora da nossa vida, dos nossos atos, nossos comportamentos, nossos pensamentos e assim por diante. Então, a igreja de Cristo, ela tem a sua maioridade, a gente dá essa expressão, essa maioridade a partir de Atos 2, quando agora ela tem a presença plena do Espírito Santo, porque o Espírito não nos foi dado por medida, foi dado de maneira plena. Tá? Então, a gente tem essa questão. Falamos, então, que a igreja tem a ver com o quê? A expressão ek, tirados para fora, ou a expressão que dá a ideia da eclesia, né? Eclesia, né? Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, esse ek aqui, essa preposição aqui significa fora. Tá? O clesia significa chamado ou vocação, convite. Então, eclesia significa chamados para fora. Então, você que é membro da igreja, ou que é um crente convertido, batizado, você foi tirado para fora. De onde? De onde? Aí dá para a gente entender. Tirado para fora da onde? Então, você estava lá no mundo. Você foi tirado do mundo. Você foi tirado para fora. E lembrando que as Escrituras nos ensinam que o mundo jaz. Então, você foi tirado desse mundo morto e foi trazido à vida. Bom, se eu entendo isso, eu vou entender que igreja, então, não é só uma organização. Concorda comigo? Eu vou entender, então, que a igreja não é só uma instituição batista, presbiteriana, quadrangular, Assembleia de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Tá? Então, a gente tem que entender isso. A gente precisa ver também que essa igreja, se aí, segundo uma frase de Berkhof, ele fala assim, o conceito de igreja para Berkhof significa chamar, foi aplicado especialmente à Assembleia de Israel quando se reunia para o culto. Então, lembrando que a igreja já existia quando? Lá no Velho Testamento. Quem está acompanhando o estudo sobre escatologia, às quintas-feiras, uma das correntes pensa o seguinte, que a igreja só aconteceu a partir do Novo Testamento. E Deus, então, tem Israel como um povo e a igreja como um outro. Não, a igreja já existia lá, no contexto do Velho Testamento. Tá? Aí vem o quê? A palavra igreja tem o sentido de chamar para fora. No Novo Testamento, Jesus usou a primeira vez o texto lá em Mateus, capítulo 16, 18, quando ele fala, edificarei, Jesus está falando, eu vou edificar a minha igreja. Tá? Ele depois vai dizer que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Tem um outro autor chamado George Eldon Ladd, que ele fala o seguinte, que a igreja é o porta-voz de Deus no mundo. Por meio da igreja se conhece o caráter messiânico de Jesus. O que ele está querendo dizer isso? O que é um porta-voz? Abro aqui para os irmãos. O que é um porta-voz? Que transmite mensagem, se a gente falou, o que mais? Mensageiro. Aí é porta-voz de Deus no mundo. Então, a igreja que vai falar para o mundo como é que tem que viver. Então, se o mundo está se prostituindo, o que a igreja tem que falar? Não se prostitua. Se o mundo está vivendo de maneira gananciosa, o que a igreja tem que falar? Não pode amar o dinheiro. Né? O dinheiro é raiz. Então, a igreja, gente, é a voz de Deus no mundo. Se nós somos tirados para fora desse mundo para comunicar uma mensagem para esse mundo. Não é simplesmente porque aqui, tirados para fora, agora a gente vai viver na nossa redoma e pronto, acabou. Não, senão, não é esse o propósito. Infelizmente, a gente tem muitos entendimentos que a igreja foi tirada para fora para a gente viver na nossa redoma, no nosso casulo, e não é isso. Tá? Então, ele fala isso, que a igreja é o porta-voz de Deus no mundo, por meio da igreja se conhece o caráter messiânico de Jesus. Então, pela igreja, quando a igreja anuncia para o mundo, gente, esse negócio de ficar divorciando é pecado, viu? A igreja está falando para o mundo tem que se assustar com isso, para alinhar a mensagem da igreja com a palavra de quem? De Cristo.
Então, hoje, a gente está com muito medo de ter essa postura profética, porque a igreja é a voz profética de Deus no mundo. Hoje a gente está meio constrangido, né? Eu não sei se eu falo. Não sei. Não, nós temos que falar. Nós temos que falar. É fato que falar a verdade sem a graça de Deus é melhor ficar quieto. Nós somos... Não, é falar com graça. É falar com amor. É falar com cuidado e falar com autoridade também, tá? Então, nós não podemos, em nome da verdade, nos arrogarmos com isso, e às vezes é por isso que muitas pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a igreja, ficam com raiva dos crentes, porque os crentes começam a apontar dedo, sem graça. É preciso falar do pecado, mas com graça. Senão, não vira, né? Jesus é que nos ensina isso. A igreja, então, precisa ter um compromisso com o querigma. Achei muito interessante que domingo passado eu fui almoçar lá na Elisete. Cadê a Elisete? Está ali. Ela fez lá um franguinho lá para nós, lá a gente comeu, delicioso o seu franguinho lá, viu? Aí a Julinha falou assim: pastor, o que é querigma? Eu achei tão engraçado. Em algum momento do culto, das palestras, ela gravou aquela palavra: pastor, o que é querigma? Querigma, aí eu expliquei para ela. Querigma é uma palavra em grego que significa proclamação. Então a igreja tem uma vocação querigmática, uma vocação para pregar. Pregar onde? Edificar os crentes, mas pregar no mundo. Aí a gente viu também o seguinte, que compromisso da igreja será sempre com a proclamação do Evangelho. Então, qualquer outra situação que a igreja não se desvie disso, ela está errada. A nossa vocação é essa, proclamação, é querigmática. A igreja precisa ter um compromisso com o querigma, com a proclamação do Evangelho do Reino. Isso implica o quê? Igreja indica um grupo de pessoas, crentes, que tem essa mensagem de proclamação. Igreja é um grupo de pessoas no ambiente da família que também tem essa mensagem de proclamação. Igreja, esse grupo de pessoas chamados como crentes, que ainda estão aqui na terra, aguardando o novo céu e a nova terra, mas que tem essa mensagem. E temos com isso o quê? Temos que às vezes, alguns termos que são comumente usados, referindo-se a nós como igreja. A igreja é o corpo, a igreja é o templo, igreja de Jerusalém lá de cima, igreja celestial, Nova Jerusalém, coluna e baluarte da verdade. Teologicamente, essa expressão aqui é mais um cunho teológico que diz assim, que nós somos igreja militante, aguardando a vivência como igreja triunfante. Militante, por causa da sua luta espiritual aqui na terra contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Então você tem 3 inimigos vorazes contra você, tá? Contra o pecado, contra a carne, que é o que está dentro de cada um de nós. Embora o apóstolo Paulo fala que Cristo habita em nós, por meio do seu Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer que nós temos uma luta terrível, do Espírito contra, porque eles são opostos. Então você tem que ter essa consciência. Então você, como crente, eu sou crente, eu sou membro da igreja, mas se você não está atento a isso, você vai quase que se esquivar da ideia de que você tem uma luta interna. E essa luta interna ela só é vencida se você for alguém marcado, selado pela graça, o Espírito Santo sobre você, para que o Espírito de Cristo habitando em você te permita viver aquilo que Pedro nos ensinou lá e que Gálatas também nos ensina. Mas o fruto do Espírito aí vai falar, aquelas coisas maravilhosas que tem ali. Então você tem uma luta contra o mundo, né? E eu sempre falo, nós temos que fazer uma diferença, irmãos, da palavra mundo. Quando a gente olha os Salmos 19, mundo, criação, esse mundo, nós sabemos quem criou esse mundo, nós temos que cuidar desse mundo. Até citei na quinta-feira passada, eu fico indignado quando alguém vem para a igreja, masca um chiclete e coloca debaixo do banco.
Gente, o que Adão tinha que fazer no jardim? Aí a pessoa está dentro da igreja, masca o chiclete, coloca. Se a gente não cuida nem do templo, vai cuidar de não jogar lixo aí fora, cuidar das coisas, estar na estrada, jogar lixo na rua, descuidar. Não, a gente tem que cuidar, porque a gente foi chamado para cuidar desse jardim. E onde é esse jardim? É onde a gente está. É onde a gente está. Tá? O mundo, pessoas, porque Deus amou o mundo, João 3,16. E o mundo, sistema pecaminoso caído, Efésios capítulo 6. Né? Ele fala que a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal deste mundo tenebroso. Esse mundo caído que você não pode amar, meu irmão. Então, você cuidar das coisas, você desfrutar da contemplação lá da Serra do Rola Moça, você ir na praia, as montanhas, a neve, você viver isso e contemplar isso não é pecado, porque você sabe quem criou e por que criou. Mas você amar o mundo, o sistema é pecaminoso, e isso Deus não quer que você faça. Então nós temos que ter essa diferença. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos essa igreja o quê? É por isso que você tem que saber que nessa luta, o outro lado nunca vai cansar. Mas às vezes a gente cansa. E a gente precisa ser fortalecido na oração, na palavra, na comunhão. Senão a gente cansa e a gente vai ser um soldado fora do batalhão e, de alguma forma, uma presa longe do rebanho vai ser fácil para o predador ir lá e destruir. A melhor forma que Satanás tem para destruir as pessoas é isolá-las. Quando você ficar muito longe da igreja, muito longe dos irmãos, não quero ver ninguém, não quero ter contato com ninguém, cuidado, porque isolado você pode ser uma presa fácil. Tá? Nós aguardamos a igreja triunfante. Essa igreja que vai vir, que o Senhor vai arrebatá-la, e agora, novo céu, nova terra, onde a gente não vai ter mais tristeza, nem dor, nem separação, nem nada. A gente vai ter grandes reencontros, esse reencontro com aqueles que morreram no Senhor. E aí a gente vai ter essa contemplação da eternidade com Deus. Tá? A igreja, ela tem o seu caráter visível e invisível. Invisível porque ela é essencialmente espiritual, ou seja, não se pode discernir com o olho físico e determinar quem precisamente pertence a ela ou não. Ela tem esse caráter da invisibilidade. Por isso que a gente não pode julgar em essência. Mas ela tem o seu caráter visível também, é aquela que os membros arrolados, nominalmente, os membros que se sujeitam a uma organização e a um governo. Então, ela tem esses dois caráteres. A igreja é um organismo vivo, mas também é uma organização. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente inverte isso aqui, coloca a organização acima do organismo, tem coisa errada. A gente tem que ser organismo, um organismo, olhando o zelo e o cuidado e toda a inteligência e a criatividade que Deus nos dá, temos uma boa organização. Tem gente que se preocupa mais com o quê? Organização do que com... Está errado. Tá? Então, precisamos disso aí. O que uma igreja precisa experimentar? Temor, oração, ser guiada por um pastor, né, por um guia espiritual. No contexto do Novo Testamento, Paulo elegia os presbíteros, né, por isso que tem os presbíteros docentes e os regentes na nossa igreja. Uma igreja que se sujeita a Cristo, uma igreja que é o corpo de Cristo, uma igreja que tem esperança na ressurreição de Jesus, né, uma igreja que vive a plenitude do Espírito Santo, uma igreja que busca crescer na palavra. Tudo isso, irmãos, está envolto a esse aspecto aqui, organismo. Se vive-se o organismo, vai ter temor, vai ter oração, vai ser guiada, né? E eu lembro, esses dias eu estava assistindo algumas mensagens do John MacArthur. John MacArthur, ele é um pastor americano da Igreja da Graça, da Igreja Batista da Graça, lá em Hollywood. Né? E por sinal, a minha filha Isabela está morando alguns quilômetros pertinho lá.
Aí eu estava assistindo e ele estava fazendo uma exposição de Efésios capítulo 4. E na exposição de Efésios ele fala assim: Deus deu à igreja um grande presente. Ele fala assim: Deus deu à igreja profetas, pastores, evangelistas e mestres. E esses presentes que Deus deu à igreja têm como propósito o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Eu falei, gente, de fato, assim, coisa tremenda. Então, Deus deu à igreja pessoas com capacidade para serem mestres, para serem pastores, para serem evangelistas, né? No caso, os apóstolos, no contexto lá do Novo Testamento, com que fim? Com o propósito de quê? Aperfeiçoar os santos. Então, quando a igreja rejeita os pastores, os profetas, os evangelistas e mestres, ela rejeita a oportunidade de ser o quê? Ser o quê, irmãos? Aperfeiçoado. Então, se você não considera essas vocações para abençoar a sua vida, você não vai ser aperfeiçoado. Talvez aí, lembra lá o texto de Pedro, cego, infrutífero, por conta dessas coisas, tá? E por fim, igrejas erram quando mantêm uma única ênfase. O que eu quero que você entenda aqui? Nós lemos Atos capítulo 2, né? E Atos 2 fala aqui que a igreja ela perseverava em alguns aspectos, né? E aí ele vai falar doutrina, vai falar comunhão, né? vai falar nas orações, ele vai dizer que a igreja tinha temor, né? Eles estavam sempre juntos, vendiam as suas propriedades, tinham capacidade de servir uns aos outros, que partiam pão de casa em casa, que tinham singeleza de coração e que louvavam a Deus contando com a simpatia do povo. Essa igreja aqui, irmãos, é marcada por essas 5 características que são concomitantes. O que é algo concomitante? Pergunto. Quê? Todos funcionando ao mesmo tempo, sem abrir mão de nenhum deles. O que geralmente às vezes a gente faz? Às vezes a gente faz, não. Às vezes a gente vê alguns erros que acontecem. Quando, por exemplo, algumas igrejas, elas escolhem qual a área que ela vai ser mais evidente o aspecto ministerial dela. Quando o crente fala, não, eu só gosto de teologia. E hoje está uma moda de que as pessoas, por conta da influência de alguns pensadores das nossas denominações, os jovens só querem teologia. Mas eu preciso de teologia, mas eu preciso de outros aspectos que envolvem esses princípios que estão aqui. Eu não posso abrir mão da adoração em detrimento do ensino. Eu não posso abrir mão da comunhão em detrimento do serviço. Eu não posso abrir mão do serviço em detrimento da missão. Essas coisas têm que acontecer o quê? Juntas. E era isso que fazia com que a igreja neotestamentária ela crescesse, sem estar assim, nós somos a igreja do ensino, nós somos a igreja do louvor, nós somos a igreja da missão. Aí está errado. As coisas têm que acontecer junto. Por isso, diga-se de passagem, que nos 2 anos atrás, nós estamos sobre a questão de uma vida com propósito, da expectativa de que a gente entenda que Deus tem propósito para você como crente. E, ao mesmo tempo, agora a gente está estudando sobre dons espirituais, para que você saiba como servir a Deus no corpo. Porque, à medida que eu sei o meu chamado para servir a Deus no corpo, esse chamado vai contribuir para a edificação do corpo. Lembra lá que Efésios capítulo 4, que Deus deu à igreja pastores, evangelistas, mestres e apóstolos com o fim de que um fim proveitoso de edificar e aperfeiçoar os santos? Da mesma forma, você, à medida que você tem a compreensão do seu chamado para servir a Deus, você vai ser frutífero, você vai ser bênção no corpo. E aí, o que acontece? Às vezes nós erramos da seguinte forma: nós somos uma igreja apenas que o nosso fim é ganhar almas. Amém. Ganhar almas.
Aí entra o propósito, missão, evangelização. Às vezes, aí, essas igrejas que só pensam nesse aspecto, é aquela igreja que tem ênfase só no evangelismo como seu principal objetivo. A ênfase está em testemunhar, salvar, evangelizar, decisões em Cristo, batismo, visitação, apelo, cruzados, evangelização, etc. Mas a igreja ela só para nisso. É bíblico? É essencial? É. Mas precisa de outros aspectos? Precisa. Tem igreja que só... Não. Todo mundo tem que ser só evangelista. Aí todo culto, toda reunião só com um cunho mais evangelizador. Irmãos, nós precisamos disso. Mas não é só isso. Tem aquelas igrejas que são as igrejas que desfrutam de Deus. Aquelas igrejas assim, que tem aqueles cultos de louvor, de adoração, reunião de oração, e que o povo se deleita na presença de Deus. Aqueles momentos assim, preciosos. É fundamental? É. Mas a ênfase está na música, no louvor, na oração. São igrejas que desfrutam muito da presença de Deus. Mas, às vezes, elas só focam naquilo. E hoje, quase que tem alguns ministérios que só focam na música. Só focam nesse aspecto, na adoração. Então, aí com isso, a atratividade da igreja é só com jovens, só com adolescentes, porque só foca na música, não tem mais nada. É só desfrutar de Deus? Não. É só evangelizar? Não. Tem aquela igreja que ela preza pela reunião familiar. Uma igreja onde o principal é a reunião familiar, a comunhão e a integração. Os relacionamentos são a cola que mantém os crentes unidos à igreja. Então, a igreja, assim, a igreja que só preza pela comunhão. Toda reunião tem que ter comida, toda reunião tem que ter encontro, todo mundo tem que se tratar bem, a igreja preza por isso. A igreja precisa de ganhar almas, desfrutar de Deus e ter comunhão, precisa, mas não pode ficar só no aspecto da comunhão. E tem igreja que só está focando em um aspecto só. Tá? Tem aquela igreja que é sala de aula, talvez muito próprio da igreja presbiteriana. A gente é mais dogmático, é mais ortodoxo, a gente é mais de ensino, é mais de instrução. Então, aquela igreja assim, que só tem ensino. Então, parece que com isso a igreja esquece da oração, da adoração, esquece da comunhão, esquece da evangelização e não vive outras realidades bíblicas. E em detrimento, nós somos uma igreja intelectual, nós somos uma igreja boa de doutrina, a gente abre mão de outros aspectos que são bíblicos. E não faz porque nós elegemos, escolhemos aquilo que a gente quer fazer. A gente deixa de ser bíblico, porque a gente tem que viver tudo aquilo ali. Tá? E, por fim, a igreja consciência social. Não é? Aquela igreja assim, que só pensa em cesta básica, em sopa, só pensa em ajudar as pessoas, e a igreja vira uma grande ONG, onde a premissa da igreja é atender às necessidades das pessoas. Gente, se a gente separar cada ponto desse, eles são bíblicos? São bíblicos. Mas o problema é o quê? Eu escolho esse e abro mão desse. Ou sim vai. E o que a gente está vendo em Atos? Em Atos 2, eles não estão escolhendo aquilo que eles querem fazer para ser uma igreja relevante, uma igreja que repasse ou reproduza o caráter de Cristo. Eles estão vivendo a dimensão disso tudo nesses versículos. Do verso 42 ao verso 47, eles estão vivendo isso tudo. Está acontecendo concomitantemente, por isso que eu usei essa palavra. O concomitante, eles estão vivendo isso tudo junto, sem abrir mão de um ou de outro. Vou apresentar um quadro, depois eu vou esmiuçá-lo. Nós temos aqui esse quadro. Você está vendo aqui propósito bíblico, missão, texto, fundamento bíblico, objetivo, componente de vida, necessidades básicas, o que a igreja proporciona, benefício, alvo. E aqui do lado, os 5 aspectos. Quem se lembra, inclusive, da classe Uma Vida com Propósito, pode estar se lembrando de alguns aspectos aqui. Tá? Então, isso aqui está dentro do texto de Atos.
tem em Atos? A igreja louvava a Deus. Envolve o quê? O quê? A igreja tinha comunhão, repartia um pão de casa em casa, né? Tinha o quê? Comunhão e tinha serviço aqui, ó, tá? A igreja tinha ensino, doutrina, perseveravam na doutrina, então tinha o quê? Discipulado. E dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam. Então a igreja, percebe que a igreja está cumprindo a sua missão sem fazer muita força? Está fazendo tudo concomitante, junto, e Deus está o quê? Trazendo crescimento, trazendo fortalecimento, abençoando o povo, e o povo crescendo, o povo se desenvolvendo. Então, o que esse texto de Atos capítulo 2 me ensina, irmãos, é que nós não podemos abrir mão de uma coisa em detrimento daquilo que a gente acha que é mais interessante. E aí, se a gente faz isso, a gente não está sendo bíblico, então a gente está sendo parcial. Né? Então, a nossa compreensão da verdade está parcial. Talvez com isso a gente crie os nossos sofismas. Sofisma é o quê? É uma mentira contada como se fosse verdade, aceita como se fosse verdade, depois aquela mentira passa a ser uma verdade. Ah, não, nós não evangelizamos porque nossa igreja não é de evangelização. Opa, como não é? Nós temos que evangelizar, nós temos que proclamar. A missão da igreja é a proclamação. Enquanto ela realiza tudo isso aqui concomitantemente, a ponta final disso tudo vai ser a proclamação, o ministério querigmático da igreja. Tá? Esmiuçando. Então, vamos lá. Propósito, missão, objetivo, componente de vida, necessidades. Primeiro, propósito, qual é? Então, vamos ver. O que está envolvido em adoração? Pensa isso no ponto de vista pessoal, individual, e pensa isso do ponto de vista coletivo. Porque você é igreja como pessoa, e nós somos igreja como corpo. Tá? Então, pensa nesse aspecto. Adoração. Missão. Na adoração envolve o quê? Meditação, oração, louvor, jejum. Práticas devocionais. Aí a gente tem que se perguntar, eu estou fazendo isso como pessoa? Eu estou ocupando a minha vida também como grupo em viver isso? Porque isso aqui implica a adoração. Aqui está o resumo do grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu amo o Senhor à medida que eu medito na palavra dele, que eu tenho a minha conversa com Deus, que eu louvo ao Senhor e que eu me separo desse mundo para fortalecer a minha vida espiritual. Isso é adoração. Tá? Aí eu vou traduzir a minha adoração por meio da música. Se eu canto coral, louvor na igreja e não pratico nada disso aqui, como é que vai ficar? Percebem? Não tem uma incoerência aí? Eu não oro, não leio, não jejuo, não faço nada disso, mas eu canto. Sua palavra vai ser uma palavra vazia. Então, a adoração começa com você. Segundo, aí o texto que embasa nas orações louvando a Deus. Objetivo, glorificar a Deus e exaltá-lo. A sua vida é para exaltar o Senhor. Você não foi criado ao acaso. Tá? Aí vem componente de vida, sua adoração pessoal ou individual e na igreja. Quando a gente traduz isso para a nossa devoção, aqui na igreja vai fluir tranquilamente. Mas se você não traduz isso para a sua devoção, para a sua vida individual, aqui na igreja vai ser um problema. E lá no mundo também vai ser um problema, porque você não vai conseguir viver isso. Tá? Vem o quê? Necessidades básicas. O que a gente precisa fazer para ter isso aqui? Desenvolver o quê? Vida com Deus. Devoção. Tá? O que a igreja deve proporcionar?
alimento espiritual e ambiente saudável. Coletivamente aqui, nós, eu, pastor, conselho, nós temos que proporcionar para que você tenha ferramentas, ajudá-lo a desenvolver. Lembra lá que Deus deu à igreja para pastores, evangelistas e mestres com vistas a quê? Aperfeiçoamento dos santos. Então você ore por nós vamos fazer de tudo para que a gente possibilite reunião de oração, de estudo bíblico, encontros, acampamentos, reuniões específicas, você fortalecer na sua vida com Deus. Tá? Benefício, crescimento espiritual e maturidade espiritual. Você vai crescer na graça, como nós cantamos aqui, né? E, por fim, a glória de Deus vai se resplandecer sobre a sua vida, de tal forma que, quando as pessoas olharem para você, puxa, tem um negócio diferente na vida dele. Se é no contexto da igreja, a gente fala assim, nossa, aquele irmão é crentão, né? Aquela irmã, ó, de Jesus mesmo, né? Mas se você não é, meu irmão, ninguém vai ter muita coisa para falar com você, ou vai buscar em você, porque você não tem nada para dar. Mas quando você mantém isso, gente que mantém vida com Deus, tem mensagem, tem palavra, tem o que falar da graça, falar de Deus, tem conteúdo para compartilhar com outras pessoas. E ele não vai ter tempo para se ocupar em outras coisas, porque ele tem isso bem forte na vida dele. Segundo aspecto, que é a comunhão. A comunhão visa o quê? Integrar, encorajar, apoiar, ter unidade. Aí, irmãos, nós temos que ter um ambiente que possibilite isso, para que as pessoas possam se sentir integradas, serem o quê? Encorajadas, serem apoiadas, e nós vivemos numa unidade. No mundo, ter unidade é burrice. Não, toda unanimidade é burrice. Mas na igreja não. Na igreja a unanimidade, gente, é virtude, é bênção de Deus. Oh, como é bom e agradável viver unidos. É bênção de Deus, Deus derrama graça. E esse conceito de que unanimidade é burra, pode ser um sofisma que entrou na nossa cabeça. Não, mas eu posso pensar diferente. Não, gente, tem hora, gente, que a gente vai ter que abrir mão até dos nossos desejos, nossas vontades, em detrimento do outro. Casamento não é assim? Quantas vezes a esposa abre mão por amor ao marido de alguma coisa, o marido também. E aí vai manter a harmonia, sem perder a identidade. E aí é só na graça que a gente consegue viver isso aí. Tá? Objetivo, viver a unidade do corpo, necessidades básicas, desenvolver relacionamentos saudáveis. Texto aí que foi estudado pelo Alain e pela Viviane ano passado. Tá? Proporciona o quê? Acolhimento, aceitação, empatia. A dor do outro é a minha dor, eu vou aceitar o outro, eu vou entender a realidade do outro, né? Eu vou compreender as vivências do outro. Então, quando a gente vive isso, a nossa maneira de olhar para o outro vai ser sem julgamento. Porque se eu não entender o outro, as minhas primeiras impressões vão fazer com que eu julgue o outro. Mas eu não sei qual a dor dele, eu não sei o que fez o irmão não vir à igreja, eu não sei o que fez o irmão aquele dia estar no culto com a cabeça baixa, está mais reflexivo, não dá aquele sorriso. Eu não sei. Então eu vou ter que saber para depois interpretar. Nossa, o irmão nem olhou para mim. Você não sabe nem o que aconteceu com ele, meu irmão. Não é assim? E como a gente julga, não julga? Nossa, ele nem falou comigo. Mas por que não falou? Por que ele reagiu daquela forma? Às vezes tem coisas por trás que você não sabe. Aí eu tenho que entender, aí eu vou ter que me aproximar daquele irmão. Isso é comunhão, para saber. E às vezes até para pedir perdão. Se não fala com ele, fala com Deus. Deus me perdoa que eu julguei aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela pessoa. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo dentro dele. Tá? Isso é comunhão. Tá? Aí vem, a igreja tem que proporcionar isso. Benefício, comunidade unida e coesa e atrativa. Gente, hoje, estava vendo um vídeo onde havia um teste. Uma criança sendo exposta à parte lúdica, brincadeira. Aí uma pessoa
brincava com ela e ria e brincava, a criança ria e interagia completamente com o seu pesquisador. Aí depois chegou uma outra pessoa, isso foi um estudo, que chegou gritando aos berros, falando alto e tal. A criança olhou assim, a criança se encolheu e ela ficou assim. O primeiro pesquisador, tentando interagir com a criança, para brincar com ela, ela custou a interagir, sabe por quê? Quando tem gritaria e falação, a gente inibe as pessoas. E nesse caso, o estudo foi para mostrar o seguinte: uma criança que vive num ambiente hostil, de agressão verbal, agressão física, ela vai ficar o quê? Retraída, ela vai ficar em estado de vigília. E estado de vigília vai ficar num ambiente de estresse. Aí depois ela vai para uma sala de aula. O que acontece? Qualquer similaridade do professor com aquelas questões domésticas do pai, da mãe, do tio da avó, de ficar gritando, a criança vai se encolher e não vai conseguir interagir de maneira adequada, porque já construiu uma crença negativa naquela criança. Então, o que a gente precisa entender? Que esse ambiente atrativo de comunhão é testemunho para quem está fora, e Jesus fala isso: rogo para que sejam, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se a igreja estiver esfacelada, fragmentada, dividida, é mau testemunho, ninguém vai ficar perto da gente. Nossa, aquele povo lá, aquela família lá é briguenta demais, aquele povo lá é briguento demais. Eu não quero estar perto deles, não. Afasta, hostil. Tá? E aí, dentro do aspecto da comunhão. Terceiro aspecto, discipulado. A igreja tinha ensino. E, nesse caso, esse ensino visava o quê? A maturidade cristã. A maturidade daqueles crentes. Tá? Perseveravam onde? Na doutrina. A gente sempre acha, irmãos, que doutrina é tão somente o aspecto sistematizado do conteúdo que a gente tem na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Cristologia. O que a Bíblia fala sobre salvação? Soteriologia. Não. Gente, a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus amava as pessoas e Jesus zelava para que elas pudessem abandonar os seus pecados e viverem uma outra perspectiva. Isso é doutrina? É doutrina. A gente se arroga na questão da teologia sistemática, mas não ensina. E você se lembra que uma das descrições do Novo Testamento é que as pessoas se maravilhavam das doutrinas de Jesus, dos ensinos de Jesus. E o que Jesus ensinava? Sermão do Monte, bem-aventuranças. Né? Quando Jesus fazia a transposição entre aquilo que o Velho Testamento dizia, o que ele estava dizendo. E assim, as pessoas, gente, mas que ensino maravilhoso é esse? Então a gente precisa tirar a ideia de que doutrina é somente o corpo de conteúdo sistematizado. Não, gente, quando a gente ama uns aos outros, a gente está vivendo a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo. Quando a gente perdoa, quando a gente dá um gesto de singeleza, de educação, a gente está vivendo da doutrina de Cristo. E é exatamente isso que a igreja tinha. O discipulado, eles levavam a maturidade, perseveravam na doutrina. Qual o objetivo? Formar o caráter de Cristo na vida das pessoas. À medida que formava esse caráter de Cristo, Jesus aparecia na vida daquela pessoa. Você se lembra que Paulo fala em Gálatas, me parece capítulo 3, verso 19, ele fala assim, que ele sofria dores de parto. Quem se lembra do resto? Até Cristo ser formado naquela pessoa. Irmãs, quem aqui teve parto normal? Alguma irmã? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 irmãs sofrendo dor de parto. É fácil, irmãs? Quanto tempo, mais ou menos, aí, ó? Dona Vilma?
É rapidinho? Então tá bom. Vapt-vupt. Mas mulheres que têm parto normal, o que antecede, e até a Bíblia usa essa expressão para falar que dores de parto, né? É sofrível. E aquelas que não conseguiram, tiveram que ter um parto induzido, alguma coisa assim, mas mesmo assim sentiram as dores que antecederam o parto. Sente também, o seu caso, né? Irmãos, Paulo está falando assim, para formar o caráter de Cristo em uma pessoa, eu sinto dor. E hoje a gente quer todo mundo pronto e acabado, sem sentir. Formar um filho, cuidar de um filho, é tranquilo. Eu tenho duas, gente, até hoje eu tenho que pegar no pé, ficar na cola e falar isso, aquilo, outro. É fácil? Não é fácil. E isso para ser pai. Agora, para formar o caráter de Cristo, valores, princípios de Deus, não é tranquilo não, gente. E Paulo está falando isso. Então, fazer discípulo é doloroso, tá? É doloroso. Mas o fim que tem como componente de vida, aprender a viver como um discípulo de Cristo. Tá? Necessidades básicas, ser acompanhado de perto por um discipulador. Nos dias de hoje, nós carecemos que alguém esteja perto de nós. E alguém perto não é alguém com cargo, é alguém com vida. Eu vou repetir. Alguém perto não é alguém com cargo, é alguém com vida. Os nossos cargos não significam vida. A gente pode ter vida e ter cargo, beleza. Mas a gente tem que ter vida para ajudar o outro a crescer. O pai em relação aos filhos, um líder em relação aos membros, é ter vida. Aí a gente vai acompanhar tal ponto de que esse discípulo, ele vai olhar para a nossa vida, né, e vai ver os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Nós vamos orientar, nós vamos acompanhar, nós vamos mostrar as nossas fragilidades, mas a gente vai acompanhar e vai crescer junto. E aí, a ponto de que quando esse discípulo fala, não, agora eu posso ajudar uma outra pessoa. Isso é discipulado. Isso é Mateus 28, 18 a 20. E, portanto, fazei discípulo. Maturidade, benefício espiritual, tá? Digo antes, a igreja tem que proporcionar esse ambiente de discipulado, além da agenda da igreja. Aqui a gente está fazendo discipulado agora também. É um momento de ensino, de instrução, de crescimento, na graça, mas do ponto de vista particular, também nós precisamos ter isso aí. Tá? E alvo, reproduzir outros discípulos e assim haver crescimento. Quarto, serviço. A palavra aqui é diaconia. Diaconia. Tá? Missão, equipar para contribuir. Eu vou equipar, eu vou treinar, eu vou capacitar para que o outro sirva também. Tá? E aí vai o quê? O texto, vendiam os bens à medida que tinha necessidade, a ideia de servir as pessoas. Tá? Objetivo, servir a Deus com seus dons e talentos. Componente de vida, servir a Deus de modo geral. Servir a Deus, irmãos, a gente pensa que a gente serve aqui no contexto da família, no contexto da igreja, mas a gente serve também à sociedade, sabia disso? Você serve também à sociedade, esse mundo. Você está servindo também o mundo. Se você é um bom profissional, por exemplo, cadê a Nayara? A Nayara está fora, né? Está embaixo aqui. Vamos pegar a Nayara aqui como enfermeira. Se ela for uma boa enfermeira, competente, prestativa, atenciosa, ela está prestando um excelente serviço, não somente a um posto, mas a quem? As pessoas, nossa, a Nayara é crente, né? Nossa, ela é da igreja presbiteriana. Opa, está dando um testemunho. Através do serviço dela, da habilidade, da competência que ela tem de servir a Deus. E às vezes a gente faz uma dicotomia, uma separação entre a nossa vida cristã e a nossa vida lá fora, e gente, não é nada disso. É tudo junto e misturado. É tudo junto. Não tem como separar. E aí, esse serviço implica o quê? Servir a Deus com os dons e talentos, servir de modo geral, edificar o corpo com o dom e talento, confirmar o dom e o lugar no corpo. Quando eu tenho essa consciência do
do que eu fui chamado para fazer, eu não vou brigar com ninguém para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu vou fazer. Isaías, né, vocês ouviram o belíssimo sermão expositivo do seminarista Abraão domingo passado. Quem estava aqui na igreja, se você não viu, assista de novo. Eu assisti, quando eu cheguei em casa, eu assisti o culto. Gente, ele deu uma palavra à igreja preciosíssima. Eu poucas vezes ouvi uma exposição tão precisa do texto de Isaías 1 como ele fez aqui. Aí falou a igreja, e se Deus mandou ele aqui para falar isso, a gente precisava o quê? Ouvir. E uma das questões que Isaías traz para nós, irmãos, é essa questão de que ele aponta pecado, mas traz também a solução, a salvação. E nesse caso aqui, nós como igreja, precisamos entender que nós servimos a essa sociedade através dos nossos dons, das nossas habilidades, né? Através da nossa vida. E sermos frutíferos e operantes. O texto de Pedro que nós lemos fala isso. E o último aspecto aqui, né? Evangelismo ou missões, que implica o quê? A igreja tem que pregar, evangelizar, ou evangelismo e missões, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Percebam que, à medida que isso tudo aqui aconteceu naturalmente, como resultado veio o quê? O crescimento. Então, como é que eles faziam evangelização? De uma maneira muito natural, sem ter na agenda, não, eles faziam, porque a vida deles era uma proclamação do Evangelho, tinha esse caráter querigmático, tá? Eles testemunhavam a fé diante do mundo, né? O componente de vida, o seu testemunho, tá? Necessidades básicas, ser testemunha da graça sobre a sua vida. A igreja tem que proporcionar fidelidade na pregação e no zelo e no testemunho. Eu tenho que ser zeloso, os presbíteros têm que ser, os diáconos têm que ser no testemunho, em fidelidade à palavra, os membros têm que viver isso, e nós vamos juntos, como igreja, dizer que nós somos mártires, porque o mártir eu até morro por essa causa. Eu até morro por pregar o Evangelho, alguém não gostar e vir contra mim e tirar a minha vida. Foi isso que aconteceu no contexto do Novo Testamento. Quando alguém dizia que era cristão, que agora era seguidor do caminho de Jesus, estou pronto para morrer. Agora eles eram mártires, tá? E por fim, alcançar pessoas para Cristo. Aviso importante. A igreja sempre tem aviso, né? Sempre tem aviso. Qual é o aviso? Vamos ler junto? Vamos lá? Que aí a gente já está encerrando. Vamos lá? A maioria das igrejas reconhece os 5 princípios bíblicos de Atos 2, 42 a 47, mas não usa de uma forma equilibrada. A igreja em Atos vivia os 5 propósitos simultaneamente. Não podemos enfatizar o que mais gostamos e negligenciar outros, quer seja como indivíduo, quer seja como igreja. A gente gosta de um, mas não gosta. Não, isso aqui tem que acontecer junto, tá? Eu pensei em fazer isso, mas não fiz, né? Por exemplo, se a gente fizesse um gráfico aqui em nossa igreja, tá? Se eu pegasse aqui os irmãos e fizesse uma pesquisa quantitativa, de 0 a 10, quanto você dá para a igreja em relação ao aspecto de missões, evangelização e missão? Se você, aí depois, quanto você dá de 0 a 10 para o serviço da igreja? Quanto você dá de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, sobre a adoração? Quanto você dá de 0 a 10 em relação à comunhão? Quanto você dá de 0 a 10 em relação ao ensino? Eu fiz aqui, aleatoriamente, mais ou menos isso aqui. Por exemplo, de 0 a 10 aqui, missões eu pus ali 7. Serviço eu pus 4,5. Adoração quanto? 7. Comunhão quanto? 5. Ensino quanto? 7. Pus aleatoriamente. Está certo isso, gente? Está certo? Não, a gente está satisfeito com isso. O que tinha que acontecer aqui de acordo com o que a gente viu?
a gente tinha que tirar 10 em tudo. Entendeu? A gente tinha que tirar 10 em tudo. Então, refletindo na palavra. Pergunta: quais as ações temos que ter para corrigir os pontos fracos em nossa vida como indivíduos e como igreja? Atos 2 fala do modelo de igreja, que a gente tem que viver e tem que ser. Aquele modelo que é a referência. A Batista da Lagoinha, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja de Pinheiro, São Paulo, a Igreja Quadrangular, a Igreja Metodista. Gente, é igreja igual a gente. Mas a referência deles tem que ser o quê? Bíblica. A nossa referência continua sendo a Bíblia. Não o que as igrejas fazem. O que nós precisamos, como igreja, obedecer em relação à palavra. E aí, com isso, a gente tem que identificar o que está fraco e o que está forte. O que a gente tem que manter e o que a gente tem que trabalhar. Tá? Último slide, para a gente ter a ceia. Nessa reflexão. Vamos ler junto? Aí o ponto aqui, cada cor aqui tem um dos propósitos, tá? Consegue ler junto? Vamos lá junto? Pera um pouquinho. Desculpa. Na adoração, o que a gente precisa fazer? Melhorar a vida devocional, orar mais, estudar mais as Escrituras, jejuar, participar das reuniões e crescer na intimidade com Deus. Amém, igreja? Amém. Se a gente não está legal, precisa melhorar isso, tá? Senão vai ficar do mesmo jeito, tá? Na comunhão, o que a gente tem que fazer? Amar as pessoas, perdoar, se relacionar, ter paciência, aprender a trabalhar em equipe, zelar pela comunhão. Tem que ter o quê? Paciência. Gente, lidar com um grupo não é fácil. Dentro de casa não é fácil. Imagina com 100, 200. Paciência, meu irmão. Paciência, minha irmã. Tá? No discipulado, vamos lá? Aprender e ser discípulo, amadurecer na fé, crescer e ser usado para discipular outras pessoas. Mas a igreja não cresce. Mas você está evangelizando? Você está discipulando alguém? Você está acompanhando a vida de alguém? Não, eu não estou fazendo isso. Então, peça a Deus perdão e vai fazer o que tem que ser feito. E essa é a nossa missão. Tá? Serviço, vamos lá? Conhecer seus dons e habilidades e se colocar à disposição para servir. Orar pelo direcionamento de Deus, por onde e como Deus pode usá-lo. Orar para que Deus mostre. Tem coisas, gente, que às vezes o povo fala, não, pastor, tem, não sei, mas Deus não me chamou para fazer. Você está com o coração pulsando com aquilo, então Deus está chamando você para fazer aquilo. E não o pastor. Isso é dom espiritual. E às vezes a gente transfere para o conselho, para o pastor, nós vamos fazer um ponto de pregação. Às vezes Deus está chamando você para abrir a porta, para ir lá na casa, fazer um culto lá toda semana, depois que tiver tudo certinho, a gente pode ter um ponto de pregação? Fale com as autoridades competentes, a gente vai lá, então, é assim, fácil assim, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa simplificar para a gente ter uma dinâmica melhor. Por fim, missões, vamos lá? Evangelizar do bom testemunho, pregar o evangelho aos perdidos. Tá? Edificação é para dentro. Alcance das boas novas é para fora. Edificar a igreja dentro. Anunciar as boas novas, sobretudo aos perdidos no ambiente de fora. Às vezes, dentro da igreja também, a gente tem gente que está perdida, que precisa também de ouvir do evangelho. Ouvir do evangelho não significa só o fato de termos atividades evangelísticas. Significa que à medida que a palavra de Deus é pregada, gente, nós estamos fazendo evangelização. E Deus pode mudar o entendimento, a compreensão e mudar o coração de quem quer que seja. Amém, igreja? Instrução, Deus para nós nesta manhã. Convido os presbíteros a virem à frente e já estaremos tendo esse momento de ceia do Senhor.